Olá, meu amigo, minha amiga, saudações a você. Bem-vindo ao nosso programa Nada Mais Belo, veiculado aqui pela TV Cultura de Paracatu e pelas redes sociais da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Unai. Nós os saudamos com alegria porque cada dia que passa nós precisamos de pessoas, gente, que assumam a fé de verdade face aí aos grandes desafios que a gente tem, né, em relação assim à fé a que nós professamos. Sobretudo, questões assim que dizem respeito a manter a fé, aos desafios que a gente tem de pessoas que desafiam, né, a fé, e nós precisamos de pessoas também que não tenham medo nenhum, nada, de assumir o desafio de levar em frente esta força que vem de Deus. O nosso programa Nada Mais Belo foi pensado por mim para que a gente pudesse dialogar um pouquinho sobre a fé, pensar um pouquinho sobre os aspectos, né, que a igreja ensina, e também para poder responder as perguntas que as pessoas fazem, como hoje. Temos aqui duas perguntinhas, e vamos já nela diretamente, porque senão a gente acaba perdendo assim um pouco o tempo. Tem aqui uma amiga que perguntou o seguinte: Padre, sua bênção, gostaria de saber se o jejum ajuda a curar nosso interior. Essa é a perguntinha, e está aqui o nome dela, mas eu não vou falar o nome dela, é claro, da pessoa, né? Bem, o jejum, ele em si mesmo não tem tanto valor, porque o jejum é você fazer um sacrifício, né? Em si, só ele assim é um sacrifício, não? Então, ficar sem comer, por ficar sem comer, assim, é algo que pode até ter um valor para a saúde, para poder emagrecer, qualquer coisa, né? Mas um jejum autêntico, ele é muito importante, mas ele precisa estar unido a outras coisas. Caso contrário, ele fica meio fora de contexto. Então, o jejum, quando ele é feito com o propósito de conversão da pessoa, de aproximar a pessoa de Deus, né? Ou de dar para a pessoa mesma colocar assim a sua fé, às vezes, numa pequena prova, para saber se você é capaz de fazer uma penitência ou não. Porque se você não é capaz de fazer nenhuma penitência, talvez seja a hora de você começar a fazer, desafiar a si mesmo. Assim que entra o jejum. O jejum, aliás, eu não vou falar aqui sobre as diversas formas de jejum, porque isso levaria muito tempo, mas assim, o jejum em si mesmo é quando a pessoa se abstém de algo que poderia fazer, né, poderia comer ou fazer, e a pessoa simplesmente não faz porque a pessoa deseja converter-se mais e deseja ter um autodomínio maior. Então, dito isto, então é preciso dizer que o jejum ajuda sim a pessoa na conversão e na cura interior, desde que ela esteja unida à oração, unida à igreja e unida à conversão. Então, essas coisas todas unidas tornam a pessoa muito mais curada, muito mais forte. Então, o jejum, hoje em dia, ele, assim, no meio do povo, assim, em geral, eu diria que não está muito em voga, ou pelo menos muito em moda, né? Ou pelo menos as pessoas, em geral, não fazem tanto esta prática do jejum. Talvez porque exija um pouco de sacrifício, e o mundo hoje não quer saber de sacrifícios, essa é a verdade. O mundo hoje só quer sombra e água fresca, né, ou não é? E fazer jejuns, dobrar os joelhos ao chão, ficar ali até machucar os joelhos, sabe? Perdoar alguém que fez algo contra você, amar um inimigo, são coisas muito difíceis, então a gente não quer essas coisas, né? A gente quer só a sombrinha lá e água fresca. Então, o jejum ajuda a gente a ser mais autêntico, a ser mais coerente, a ter mais força, sabe? Então o jejum, ele ajuda sim a curar o interior, como eu falei, desde que ele esteja unido à oração.
E aí a pessoa precisa também de participar das missas dominicais, precisa de ter a sua união com Deus. Isso tudo faz com que a pessoa, de fato, tenha assim, a cura. Mas é bom lembrar o seguinte, a cura quem dá é Deus. Deus pode dar ou não dar. Eu me lembro ainda hoje, quando o padre Léo, sabe o padre Léo, aquele da Canção Nova? Quando ele morreu, as pessoas perguntavam assim, por que Deus não curou ele do câncer que ele teve? Porque ele era assim, um pregador muito famoso e tal. Bom, a resposta simples é, Deus não quis fazer isso. Ele poderia fazer, mas não fez. Deus é livre. Deus faz aquilo que lhe apraz, né? Aquilo que Ele quer fazer. Então, não cabe a nós aqui discutir o que Deus deve ou não fazer. Então, o jejum ajuda, tá? Mas quem dá a cura é Deus. Na minha confiança, na minha força e na minha alegria. E uma segunda pergunta é, Padre, os santos são oniscientes? Para saber se os santos são oniscientes ou não, vamos ver o que é ser onisciente. Ser onisciente quer dizer que a pessoa que Deus sabe tudo. Nada para ele é escondido. Nada é oculto. Nada é noite. Deus conhece absolutamente tudo, até as coisas que nós não conhecemos, porque Deus sabe tudo. Então, essa característica é só para Deus. Os santos não são oniscientes. Isto é, não têm a ciência de tudo o que acontece. Lembrando que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Lembram do onipotente, que é o poder absoluto de Deus? A onipresente, a presença não física, obviamente, porque Deus não é físico, mas a onipresença e a onipotência e a onisciência, você sabe tudo. Então, Deus é onisciente, os santos não. Então, como é que eu faço para poder, como os santos sabem que eu faço a sua intercessão? É porque Deus concede aos santos, isso aqui é uma hermenêutica, obviamente, porque na Bíblia nem tudo, veja bem, nem tudo está na Bíblia, porque a Bíblia não responde todas as coisas, inclusive das coisas que nós temos hoje, porque a Bíblia tinha basicamente um desejo de ser a palavra de Deus ali, e ela o é. Mas os problemas posteriores que a igreja teve, a igreja precisou de fazer, de deliberar e ver a interpretação. A própria Bíblia precisa de interpretação, né? Então, assim, os santos não são oniscientes, mas Deus concede, como nós vemos na Bíblia vários exemplos, o dom de que aqueles santos possam interceder no céu pela pessoa. Por que isso é importante saber? Porque no céu não se joga futebol. Assim que um padre amigo meu falou assim, no céu, eu me lembrei agora, no céu não tem futebol, e que quem gosta de futebol não vai ter futebol, né? Fazer o quê? Então no céu se ora, se reza, se adora, e a oração em si mesma, ela não é só de louvor, é também de intercessão, como os santos fazem, como nós fazemos também. Então, os santos não são oniscientes, eles não sabem tudo, eles não são deuses, mas são pessoas que obedeceram a Deus e eles podem orar. E ao orar, eles podem interceder por nós. Então, minha amiga que perguntou aqui, não, os santos não são oniscientes. Mas isso não muda nada, porque a intercessão deles continua. E nós também aqui na terra, quando formos no céu, podemos rezar pelos que estão aqui, pelos que continuam aqui, né? Então essa interpretação, e outra coisa importante dizer, é que a Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, ela tem o poder da chave, tudo que ligares, tudo que desligares na terra, lembra da passagem? Então, tem o poder de adaptar a mensagem do Senhor para os tempos de hoje, inclusive respondendo a questões que talvez aí a gente tenha que
lidar questões novas, por exemplo. Então, uma delas é justamente essa: os santos podem interceder. Bem, vocês podem continuar perguntando. Nossa, é um prazer muito grande poder responder as perguntas, e todas elas aqui nós respondemos, não importa qual seja. Nada mais belo do que te amar, Senhor, nada mais belo do que amar a Deus sobre todas as coisas. Foi um prazer estar com você mais uma vez, e nos vemos no próximo programa. Tchau, au revoir.